quando um punho de luva vermelha colidiu com uma cabeça perfeitamente careca, uma luta entre dois dos seres mais poderosos do universo começou. A pura força disso poderia provocar ventos de força de furacão, poderia abalar a Terra, poderia provocar ondas engolindo cidades. O soco poderoso do Omni-Man arremessou Saitama de roupa amarela através da parede mais próxima. Depois a próxima, e a próxima, e a próxima. Ele rasgou todo o local de contenção da fundação, um borrão de destruição, até finalmente parar longe do local, onde apenas momentos atrás estava tranquilamente saboreando uma fatia de torrada com manteiga. O projétil que o corpo de Saitama se tornou deslizou pelo caliche compactado do deserto fora do local, praticamente esculpindo um novo Grand Canyon na terra enquanto ele avançava. Nunca antes, um soco com tamanha força tremenda havia atingido o herói por diversão, e aquele que desferiu esse soco ainda tinha muito mais de onde veio. Omni-Man saiu flutuando das ruínas do local de contenção onde acabara de derrotar a maior ameaça à dominação total do Império Viltrumita sobre a Terra. Ele havia massacrado os Guardiões do Globo, enfrentado alguns dos ativos anômalos mais perigosos da Fundação SCP, e agora ele tinha apenas mais um obstáculo a conquistar. E agora ele estava pairando sobre um grande abismo no chão, onde o inimigo que ele ouviu falar tanto estava embutido no chão. Tinha sido mais uma derrota imediata decepcionante, claro, como ele poderia esperar mais do que isso de um mero humano, mesmo em seu mais forte. Eles são muito mais fracos do que... Ei, o que dá? Veio uma voz monótona do abismo empoeirado, interrompendo o fluxo de pensamentos do Omni-Man. Isso fez o super-herói experiente se virar. Brutal Viltrum, eu levanto uma sobrancelha. Era Saitama ainda vivo sob tudo isso? Impossível. Mas quando a poeira baixou, foi onde Saitama ficou, na borda do novo cânion, tirando a sujeira de seu traje. Mas além da terra que ele estava tirando, parecia, para o espanto do Omni-Man, que o careca de capa estava completamente e totalmente ileso. Seu corpo não mostrava um único arranhão, raspão ou hematoma. Isso, para o entendimento do Omni-Man sobre o mundo, parecia totalmente inconcebível. Eu só queria aproveitar uma torrada, disse Saitama, parecendo realmente irritado. Se queria treinar, bastava pedir. Você não precisava destruir tudo, como Omni-Man não o deixou terminar a frase. O Viltrumite lançou-se em direção a Saitama como um míssil mortal a uma velocidade supersônica, com a mão estendida e pronta para matar. O primeiro ato de sobrevivência impudente teria sido apenas um acaso. Este aberração sem bigode certamente cairia com um segundo ataque. Omni-Man se chocou contra o solo, estilhaçando a terra e lançando grandes pedras e sujeira por todos os lados. Era como um mini-evento de Tunguska lá no deserto, e quando apoiou a poeira baixou, Omni-Man esperava ver o corpo flácido de Saitama, ou o que restou dele, em suas mãos ensanguentadas. Mas quando Omni-Man olhou para cima, viu que suas mãos seguravam apenas sujeira em um buraco profundo. Ele olhou para cima e viu Saitama de pé acima, parecendo confuso, não assustado ou zangado. O pirralho teria desviado de seu ataque surpresa mais rápido? Não, isso era impossível. Não havia como um humano conseguir fazer isso. Era impossível. Você está bem aí embaixo, cara? Saitama perguntou. Eu, te devo dinheiro ou algo assim? Porque eu vou receber em breve se eu puder te dar um vale. Omni-Man, verdadeiro nome Nolan, recusou-se a entreter este tolo em uma conversa. Ele voou para cima, impulsionando sua velocidade aos limites. Ele se concentrou em Saitama, convocando toda a sua experiência heróica e treinamento militar Viltrumita para executar um movimento perfeito. Ele agarrou Saitama pelo seu traje e voou para cima, pronto para executar uma perfeita execução em pleno ar ao estilo Viltrum. Ele estava voando para cima, a Mach 4, com Saitama em suas garras, mas Omni-Man ficou espantado ao ver que o rosto de Saitama
ainda estava tão plácido e neutro quanto antes. Era como encarar o rosto de um ovo, sem pensamentos, sem sentimentos. Por que você não está com medo? Nolan rugiu, perdendo a compostura pela primeira vez. Você é simplesmente muito idiota para compreender que está prestes a morrer? Hã? Saitama disse. Desculpe, eu não estava prestando atenção. Você poderia repetir o que acabou de dizer? Com um grito furioso, Omni-Man deu uma cabeçada brutal na cúpula brilhante da cabeça de Saitama. Isso, porém, só trouxe outro momento chocante. Omni-Man sentiu uma dor que ele não havia sentido na memória viva de todos os humanos atualmente na Terra. Era como se Deus tivesse golpeado Nolan, e Saitama nem havia se movido. Por um breve instante, Omni-Man desmaiou com o choque repentino e os dois caíram pelo ar. Saitama parecia confuso novamente. Tudo bem, amigo. Você parece meio tonto. Isso era intolerável. Nolan agarrou um dos ombros de Saitama e o jogou na terra, esperando que talvez o impacto matasse o herói por diversão de uma vez por todas. Ele disparou pelo ar como um raio de luz amarela, um borrão no céu ao cair em direção à cidade. Seu corpo estilhaçou a fachada de vidro de um arranha-céu, depois rasgou limpo através de um outdoor, demoliu uma estátua e finalmente se chocou contra o concreto com força explosiva. O impacto cavou uma cratera enorme, lançando árvores, carros e destroços em todas as direções, uma onda de destruição caótica se espalhando pelas ruas. Mas Nolan não era de se acomodar com o sucesso. Ele recuperou a compostura, sacudiu seu momento de incerteza e voou na exata direção em que havia jogado Saitama, a uma velocidade que os jatos F-35 só poderiam esperar igualar. Ele encontraria este Saitama e espancaria seu corpo inútil até que ele fosse uma mancha vermelha na Terra. Ele provaria a superioridade do invencível Império Viltrumita, os super-humanos que subjugaram a galáxia, fazendo todos os outros planetas e seres se curvarem a eles. Como se um insignificante humano careca pudesse alguma vez se interpor no caminho de suas conquistas sobre este patético planeta, cujas pessoas se alinhariam assim como todas as outras. Ele não falharia com seu império. Ele não falharia, no entanto, quando o Omni-Man atingiu o chão, ele viu que Saitama já estava de pé, tirando mais sujeira de seu terno. Isso quase foi suficiente para enlouquecer Nolan de raiva. O que você é? Ele rosnou. Saitama deu de ombros. Sou apenas um cara que é um herói por diversão. É só isso. Nolan apertou os punhos com força suficiente para estilhaçar diamantes. Seus dentes cerrados, veias, surgiram em sua testa. Ele não havia vivido por milênios para ser desrespeitado por este mero humano. Um herói por diversão. Que sentimento totalmente inútil, ele disse entre os dentes. Você não tem senso de dever, nenhum chamado superior. Você é tudo o que há de errado neste mundo egoísta e inútil. Um bando de insetos auto-interessados sem visão, nada que realmente importa para lutar. É por isso que vocês se destroem, sem seres superiores para governá-los. Vocês humanos mal conseguem ver além de seus próprios narizes. A explosão repentina de Saitama deixou Nolan chocado e em silêncio. Se você quer lutar. Saitama disse, vamos lutar. Vou me conter para que sinta que valeu o seu dinheiro. Então pode me deixar em paz. Eu posso voltar e comer. Meu Omni-Man avança de novo. Tentando aproveitar o que parecia ser outra abertura, ele carregou seu punho e mirou. Se ele cronometrasse corretamente, este único soco arrancaria a cabeça de Saitama e terminaria a luta num instante. Nolan sentiu seu punho conectar, mas não na cabeça de Saitama. Ao invés disso, Omni-Man piscou e descobriu que seu punho estava na palma de Saitama. Ele estava sendo segurado no lugar como um bebê nos braços. O braço de Saitama segurava o poderoso punho de Nolan sem aparentar esforço. O mesmo punho que havia empalado o imortal, que havia destruído o planeta Flaxiano, que havia matado Kaijus. Eu odeio como você continua me interrompendo, disse Saitama, sua voz soando com desaprovação silenciosa. Não pode me deixar terminar uma frase antes que
Omni-Man pudesse até reagir para contra-atacar ou até falar, Saitama desferiu um único tapa de mão aberta. O impacto enviou Nolan voando para trás, seu corpo esmagando prédio após prédio, estilhaçando vidro e concreto, enquanto ele voava 1 milha através do horizonte da cidade. Pela primeira vez em anos, Omni-Man sentiu algo que nunca esperava. Espanto. Não foi nem um soco, apenas um tapa. E ainda assim, Omni-Man se sentiu verdadeiramente abalado. Ondas de dor irradiando pelo seu corpo, e enquanto voava para trás e olhava para o lado, ele viu algo terrível. Saitama estava correndo ao lado dele, nem mesmo voando, correndo. E ele estava acompanhando o ritmo do corpo do Viltrumite voando. Saitama agarrou repentinamente o tornozelo de Omni-Man, parando-o tão rápido que quase o fez sofrer um chicote. Então, com um movimento de pulso, Omni-Man foi jogado ao chão, incrustado no concreto. "Levante-se", disse Saitama. "Você queria essa luta, não amarele agora que começamos." "Amarelar." "Ridículo." Omni-Man saltou da terra para dar um uppercut brutal. Mas os reflexos sobre-humanos de Saitama permitiram que ele desviasse do soco. Mas Omni-Man fez isso por tempo demais para cair facilmente em um truque. A única vantagem que ele objetivamente tinha sobre Saitama era a experiência técnica aprimorada. Ele tinha sido um soldado e um herói secreto por séculos agora, e ele não tinha chegado tão longe sem se tornar um lutador técnico verdadeiramente brilhante. Nolan corrigiu o curso, saltou para a terra e liberou 2 golpes brutais em direção à cabeça de Saitama. Surpreendentemente, Saitama bloqueou o primeiro golpe e resistiu ao segundo. Saitama socou em resposta. Nolan podia ser arrogante, mas não era estúpido. Ele finalmente percebeu o poder por trás daquele soco e sabia que era melhor não recebê-lo. Ele desviou para o lado, bloqueando e redirecionando o tremendo poder do golpe de Saitama. Com o desvio do punho de Saitama, Nolan desferiu outra rápida sucessão de socos brutais contra seu corpo, seguido de um chute para colocar distância entre eles. Saitama foi arremessado para trás pelo chute e Omni-Man voou na direção oposta em alta velocidade. Ele esperava que, comprando tempo, poderia planejar uma estratégia eficaz para derrotar Saitama. Ele pode ter sido forte, mas ainda tinha limitações humanas. Ele jamais superaria um brilhante guerreiro Viltrumita como Nolan. Ele estaria condenado a cair com o resto de seu planeta. Apenas mais uma formiga no formigueiro. Apenas mais um "ei". Omni-Man parou no ar ao ver Saitama surgir repentinamente à sua frente. "Como?" Nolan falou, sua raiva quase se transformando em genuína confusão. "Isso não faz sentido. Como você chegou aqui sem eu saber?" "Eu apenas corri para o outro lado", disse Saitama. "Você deu a volta ao mundo só para me encontrar do outro lado?" "Bem, sim", disse Saitama. "Como mais eu poderia ter feito isso?" Isso. Algo se despedaçou na mente de Nolan. Ele não era mais o guerreiro. Ele não era o herói. Ele não era o estrategista. Não, ele se tornou um animal louco, uma fera furiosa, tão empenhada em recuperar seu próprio senso pessoal de honra que faria qualquer coisa para recuperá-lo. Os limitadores estavam desligados. Agora ele realmente iria dar tudo de si. Nolan rugiu furiosamente, transbordando de raiva ao se lançar contra Saitama. Com uma velocidade cegante, ele desferiu uma saraivada de socos, cada um mais rápido que as asas de um beija-flor, cada um com o poder de reduzir uma lua a pó. Os prédios seriam reduzidos a escombros e areia. As montanhas desabariam até sumirem. A crosta de uma lua, distante, se rasgaria, seus fragmentos espalhados como meteoros pela galáxia. Ainda assim, Saitama os bloqueava. Bloqueando cada um no segundo em que os punhos de Nolan faziam contato, o poder por trás deles parecia evaporar, parecia ser sugado, e a parte mais devastadora de tudo, para Nolan, era que a expressão facial de Saitama nunca mudava, não era aquele mesmo olhar neutro de antes, o mesmo rosto que comunicava que ele não estava totalmente aqui agora, que talvez ele estivesse pensando no que teria
para o jantar naquela noite, ou se deveria reassistir seu programa de televisão favorito, ou começar um novo que ele vinha querendo assistir há algum tempo. Era tão completamente desmoralizante. Omni-Man pausou por uma fração de segundo apenas para recuperar o fôlego no ápice de seu esforço. E foi nesse momento que Saitama revidou. Foi um soco. Um soco de Saitama usando apenas uma fração de sua força. E ainda assim, quando aquele soco atingiu Nolan, tudo ficou escuro. Ele estava, pela primeira vez desde sua batalha com os Guardiões do Globo, desacordado. Seu corpo flácido deslizou pela terra e parou na sujeira e poeira desmaiado. Saitama balançou a cabeça, confuso. Ele não tinha ideia de quem era aquele cara, não fazia ideia de por que ele instigou a luta em primeiro lugar, além de ser apenas um cara geralmente não tranquilo. Logo depois, um bando de helicópteros da Fundação chegou, parando lentamente e pousando perto dos dois heróis, um manchado e quebrado, o outro de pé, lamentando a perda de sua torrada de mais cedo pela manhã. No geral, a luta durou menos de 2 horas. Quem era aquele cara? Saitama perguntou. Um pesquisador da Fundação explicou que um conquistador alienígena ultrapoderoso se passou por super-herói por 20 anos para enfraquecer o mundo, torná-lo dependente dele e assumir o controle do planeta em nome de seu império maléfico expansionista. Ah, disse Saitama, a expressão nunca mudando. Legal. Confira agora a SCP Foundation contém One Punch Man, a grande surpresa de Saitama. E a SCP Foundation pode conter o Omni-Man? Para mais.